em Salmos 51, no verso 9, que diz assim: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esse Salmo 51, ele é o salmo de confissão e arrependimento de Davi. Todos já sabem a história, a transgressão de Davi, o pecado de Davi. E Davi, tocado pelo Espírito Santo, ele reconhece ser um pecador, e ele reconhece qual é o seu pecado, e ele confessa o seu pecado diante de Deus, e ele pede a bondade de Deus, as misericórdias de Deus sobre ele. A questão do pecado, ele é mal entendida, porque as pessoas, às vezes, a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Isso não quer dizer que nós ficamos livres totalmente do pecado, mas o pecado não terá domínio. Domínio, quer dizer, o pecado não vai escravizar aquele que é de Deus, aquele que se coloca de acordo com Deus, aquele que confessa o seu pecado, aquele que arrepende. Porque quando há a confissão, você concorda com Deus, concorda que a prática reiterada, aquilo que você está sendo vencido, é pecado. E o que é pecado? Pecado é a infração à lei de Deus. Se Deus fala para viver desta maneira, mas a pessoa está vivendo diferente, então ela está em pecado, prática do pecado. Então, o pecado na vida de quem está na posição de Deus é um incidente e não algo que permanece, não algo que é reiterado, porque a palavra de Deus nos garante que o pecado não terá domínio sobre nós. Mas para que isso ocorra, é preciso nós, como Davi, confessar aquele, como ele confessa, ele fala com Deus, ele fala com Deus, quer dizer, eu reconheço o meu pecado é esse, tem nome, ele foi preciso na sua confissão, porque as pessoas muitas vezes falam de maneira genérica: ó Senhor, perdoa os nossos pecados, os meus pecados, mas não colocam o dedo na ferida, com precisão, Então, por que Davi é chamado segundo o coração de Deus? Porque, ele não se afasta de Deus, ele não foge de Deus. Embora tendo praticado o pecado, ele não se oculta de Deus, ele não se afasta de Deus, ele não se esconde de Deus, e nem coloca um pano, nem coloca a sujeira debaixo do tapete. Não, ele traz a sua transgressão, o seu pecado à luz, e ele, quando ele confessa, ele entra em acordo com Deus, porque Deus estava dizendo para ele: isso é pecado, Davi, você transgrediu, você fez o que era mal perante os meus olhos. Então Davi, ele falou assim: pequei contra ti, fiz o que era mal diante dos teus olhos, E ele se baseia em quê? Na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. E ele fala no verso 1: compadece-te de mim, segundo a tua benignidade. Deus é bom, então ele confiou em Deus. Isso é fé, ele confiou em Deus. Compadece-te de mim segundo a tua benignidade. Ele creu que Deus é bom,
que Deus é benigno e que Deus é compassivo. Ele se move de compaixão, porque Ele não quer ninguém no pecado, ninguém na transgressão. Mas quando a pessoa reconhece isso, Ele se compadece. Ele compadece segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha bem, Ele fala das multidões das misericórdias de Deus. Ele não baseou somente na misericórdia, ele invocou as multidões das misericórdias de Deus. Apaga as minhas transgressões. Então, o que Jesus veio fazer? Quando João Batista olha para ele e aponta para ele e fala assim: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado do mundo. Agora, como Jesus vai arrancar? Quando nós nos expormos a Ele, quando nós abrimos o nosso coração e reconhecer o pecado, reconhecer a transgressão. Quando Adão transgrediu e Deus o procurou, se bem é que Deus sabia onde ele estava, ele chama por Adão, e Adão tarda em responder, tarda em se apresentar, e fala assim: olha, Adão, por acaso você fez o que eu falei para você não fazer? Falei assim: Senhor, onde você está? Quando o Senhor me chamou, eu tive medo. Ele se escondeu de Deus. Então o que Deus quer de nós? Não que nós nunca venhamos nos esconder de Deus. A primeira coisa que as pessoas ocorrem com as pessoas, elas se afastam da igreja, elas se afastam da comunhão de Deus, né? Por quê? Porque reconhecem que estão pecando, mas que estão sendo vencidos pelo pecado, mas não, então afasta-se de Deus, afasta-se do corpo de Cristo, ao passo que devia se aproximar mais ainda e clamar pelas misericórdias de Deus, clamar pelo socorro de Deus, confiado em que? Na benignidade de Deus, na bondade de Deus, nas misericórdias de Deus. Jesus veio trazer um remédio para o pecado, a solução para o pecado. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar aquele que estava perdido. Então ele veio trazer a reconciliação. Ele é um Deus de reconciliação, para que você possa se apresentar diante de Deus. Eis-me aqui. Esse é o meu pecado, essa é a minha transgressões. Compadece-te de mim, tem misericórdia pela multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, ajuda-me, né? Tem que ser assim, ajuda-me. Ele clama, né? Ele falou: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, o pecado tem remédio, o pecado tem solução. Eu já vi muita gente, né, dizer que veio ao culto de Santa Ceia e não participou. Mas por que não participou? Porque eu estou em pecado. Aí que devia o quê? Praticar o Salmo 51, confessar ao Senhor e participar, e confiar na bondade de Deus, nas misericórdias de Deus, no socorro de Deus, na ajuda de Deus, né? Que Deus, Ele é poderoso para nos perdoar. Em 1 João, ele fala que se a gente confessar o pecado e deixar o pecado. Agora, o que acontece muitas vezes é que a pessoa fica fragilizada, fica sem forças para sair do pecado, né? Então a pessoa precisa colocar
energia de oposição àquelas atitudes de pecado. É preciso se esforçar, se revoltar contra aquilo, não querer mais aquilo, ter nojo do pecado, porque Jesus, ao curar um homem, ele falou assim: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, o que Jesus está mostrando? Que pecado traz consequências, e muitas vezes consequências sérias. Então, nós devemos usar o domínio próprio, para mudar a nossa atitude, mudar o nosso estilo de vida, e não permitir que seja dominado pelo pecado, mas que seja dominado pelo Espírito Santo. Deus, ele fala assim: o que? Mas é impossível para mim, A pessoa pode dizer isso, isso é impossível para mim. O que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus, inclusive isso. Não há pecado que Ele não possa perdoar, não há situação que Ele não possa te livrar. Agora, então, aproximando de Deus, pedindo socorro de Deus, tomando uma decisão, tomando uma atitude, Deus virá ao teu socorro, Deus virá ao nosso socorro. E você pode até: eu não vejo saída, eu não sei como o senhor vai fazer, mas eu não vejo saída para a minha situação, de forma que eu entrei numa situação terrível e eu não vejo saída. Você pode dizer: fale para Deus: eu não vejo saída, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas eu estou colocando ele nas tuas mãos, estou clamando a ti que o senhor venha me ajudar, o senhor venha me socorrer, porque eu não quero permanecer assim, porque eu sei que essas atitudes de transgressão têm consequências, e eu já sei pela fé, na sua palavra, eu já sei que haverá consequência, mas eu quero que o Senhor me livre, que o Senhor me purifique, que o Senhor me liberte. Agora eu preciso da sua ajuda, do seu socorro. Então, é aquilo de aproximar-se de Deus, chegar-se a Deus. O filho pródigo, ele caiu em si, falou: opa, errei, pequei contra os céus. Ele diz aqui, então, no capítulo 15 de Lucas, verso 17, ele diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quer dizer, o pecado traz, aqui ele já está colhendo a consequência da vida desordenada. Ele falou assim: olha, na casa do meu pai até os trabalhadores têm fartura e eu aqui morro de fome. Então, a vida de transgressão traz necessidade, traz medo, traz angústia, traz separação, por fim traz choro, traz pesar para a família, para os familiares. E quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pequei, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Olha, o que ele fez? Primeiro ele se levantou, uma atitude, é isso que tem que, ele venceu aquela situação, porque ele caiu em si, ele raciocinou, e diante da situação premente, ele viu, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm tudo, com fartura,
e eu morro de fome. E ele então se levanta e fala assim: eu vou até o meu pai e eu vou dizer para ele, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Atitude de opção, de reconhecimento, de arrependimento, embora com dores. O pecado traz dores. E ele ainda dá a sentença para ele: já não sou digno de ser chamado seu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, ele ficou aquém do que Davi colocou, porque Davi foi diante de Deus, crendo certo das misericórdias e da benignidade de Deus. Aqui ele se coloca na situação tão baixa, o filho pródigo, ele achou que ele não poderia voltar na posição anterior de filho. É o que acontece com as pessoas: não são mais dignos, não tem como voltar. Mas aqui nós vemos pela parábola que o pai falou: não, você é meu filho. E o restituiu, traz para ele a melhor roupa, calça de sandálias, eu coloco o anel de autoridade na mão. Então, olha bem, Deus está mostrando aqui, o pai aqui tipifica Deus. Quer dizer, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu compadeço do pecador, e até vamos fazer festa para ele. Aí o outro filho que estava em casa: mas o senhor nunca matou um cabrito para mim festejar, eu sempre estive contigo. O que ele fala? Olha, o seu irmão estava perdido e foi achado. E você sempre esteve comigo, tudo que é meu é seu. Mas o seu irmão estava perdido e foi achado. Deus trata o pecador com compaixão, com benignidade. Quais as pessoas que serão salvas? Aqueles que reconhecem que são pecadoras. Aqueles que confessam as suas transgressões, aquele que não coloca a culpa nos outros, como Eva fez, como Adão fez. Não é, Adão? Você fez o que eu falei para você não fazer? É a mulher que o Senhor me deu, não é? Vai na mulher: foi a serpente. Quer dizer, sempre está colocando culpa nos outros. Não, a pessoa precisa assumir a sua posição. Sou eu mesmo, eis-me aqui, E o filho fez isso e contou com as misericórdias. Ele não contava com as misericórdias de Deus como Davi contou, porque Davi era segundo o coração de Deus, e Davi conhecia o coração de Deus, que é benigno e que é compassivo e que age com multidões das suas misericórdias. Ele fez assim com Nínive. Nínive se humilhou, confessou as suas transgressões, e Deus relevou a ponto do profeta Jonas ficar criando questão com Deus. Eu não queria vir por causa disso, porque o Senhor é misericordioso. Estava acusando Deus. Então, há remédio, há solução. Então, quem vai ser salvo são aqueles que reconhecem essa condição de pecador, que confessam os seus pecados, que se arrepende do mal, E todas as vezes que tropeçar, ele vai confessar. Ele não tem acordo com o pecado, ele tem acordo com Deus, ele tem acordo com o Espírito Santo. Então, não é para nós agirmos, porque por isso que não é para a gente agir com condenação, porque Deus, ele fala assim: eu a ninguém julgo. Jesus falou: eu a ninguém julgo.
A palavra que eu tenho falado é essa junto a vocês. E levantando-se foi para seu pai, vinha ainda de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. O Senhor é compassivo, o Senhor é benigno. Não se afaste de Deus. Não permita que Satanás prenda você no pecado e você se afaste de Deus. Não, corra para Deus. Então, a salvação é para aquele que reconhece que é pecador. A pessoa que não reconhece o pecado, ela fica se justificando. Ela se apoia em justiça própria. Isso é a religião. Mas o seu pecado é esse. Mas eu sou bom, eu sou honesto. Ontem mesmo eu dei um prato de comida para fulano, ciclano. Fica se justificando. Deus não quer esse tipo de coisa. Deus quer que a pessoa reconheça, que a pessoa se arrependa e que a pessoa chegue-se a Ele com o coração contrito, arrependido e reconheça que Ele é o Senhor, que a lei dele é boa, que a palavra dele é boa, que Ele é benigno, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele apaga a transgressão e que Ele se compadece daquele que se arrepende. Pronto. É fácil assim. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus conservos: trazei-lhe depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e comeram e se regozijaram. Então, a bondade de Deus está aí. Deus é bom. Já viu as pessoas falar isso? Deus é bom, Deus é Pai, né? Deus é misericordioso, mas que atitude você tomou? O nosso Deus é um Deus de atitude, e Ele dá saída aonde não tem saída. Mas a pessoa não vê saída para a situação complicada, difícil, transgressora, mas Ele vem e dá a saída. Como Ele faz? Ele é Deus. Ele é Deus. O povo de Israel não estava encerrado numa armadilha natural que saiu do Egito e foi para o mar, se deparou com o mar, e Faraó não falou, o Deus deles não pensa direito, ele não conhece estratégia de guerra. Conduziu eles para uma armadilha natural. Eles não têm saída, eles não têm escape. Mas o Senhor foi lá e abriu caminho nas águas. Faraó falou: com essa eu não contava. Pode você não contar com a saída da sua situação, mas eu quero te dizer que o meu Deus, o Deus a quem pregamos, Ele abre caminho, Ele abre portas onde não tem portas, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele dá saída onde não tem saída. Por isso que a Bíblia diz: confia, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. A pessoa está sendo vencida, eis a solução. Eu estou te apresentando pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus, a solução. Você nunca vai poder dizer que você é um derrotado, que você está numa situação que te envergonha, que te humilha, mas Deus te quer de cabeça erguida, Deus te quer vencedor, Deus te quer testemunhando: eu era assim,
mas o meu Deus me perdoou e me levantou. Eu estava caído, mas Ele me pôs de pé. Ele me pôs de pé. E Jesus, ao livrar da condenação a mulher, falou assim: vai e não peques mais. Falou assim: ó, sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade é isso. É a pessoa lutar, tomar atitude contra a ilicitude, uma vida de pecado. É isso. Santidade, santificação é isso. E isso é um trabalho. Isso envolve muitas vezes choro, né? Renúncias. Por isso que Jesus falou: aquele que vem a mim e não renuncia tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo é justamente quando a pessoa se agarra ao pecado, segura e dá numa situação favorável para ela, benéfica, achando que é benéfica, mas Deus falou: não é assim, não é este o plano que eu tenho para você. Agora, se você, por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O pecado é um fardo. O pecado é um fardo. Né? É um fardo. E Deus quer livrar a nós do fardo do pecado. Deus quer transformar vidas. Deus não quer perder ninguém. Mas para isso precisa uma atitude interior. Uma atitude interior, conforme a palavra de Deus, conforme a palavra que você já ouviu, você já está inteirado disso. Deus tem o melhor. Falou: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Amém? Graças a Deus. Por isso Davi era chamado, reconhecido como segundo o coração de Deus. Você anda segundo o coração de Deus? Vive segundo o coração de Deus? Teme e treme diante da sua palavra? Ou você se estriba no seu próprio entendimento, no seu próprio coração? Ninguém prevalece se achando a lutar contra Deus. A palavra diz: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Deus não quer te envergonhar, Ele não quer te perder, Ele não quer te castigar. Ele fala de um Deus que castiga, mas a Bíblia diz diferente. Fala de um Deus que ama, de um Deus que dá chances, que dá oportunidade, que resgata aquele que estava perdido, né? Que levanta o caído, que dá vitória ao derrotado, que transforma a pessoa de vida. A pessoa está caminhando para a morte, mas ele falou: não, o caminho que eu tenho para você é um caminho de vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Haja luz, haja paz, haja alegria, haja triunfo, haja acordo com o Todo-Poderoso. Seja mais do que vencedor. Prevaleça contra toda e qualquer situação adversa, se colocando de acordo com Deus. Em nome de Jesus. Seja você uma bênção, seja curado, seja transformado, haja avanço, haja progresso, haja cura em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças